Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos iniciando mais um programa Alimento para a Alma. Um programa que fala de coisas interessantes e que também procura levar a você entendimento a respeito da doutrina espírita. Você, na semana passada, tenho certeza, ficou intrigado, ficou fustigado na sua curiosidade e quis conhecer a obra-prima do nosso querido pintor brasileiro Cândido Portinari. Ela continua em exibição. O mês de abril é o último período que você poderá vê-la. Portanto, nesse endereço que você está vendo na tela da sua TV, você encontrará todas as obras preparatórias, tudo aquilo que Portinari teve que estudar, os esboços, todas as telas em tamanho menor, para depois executar a obra Guerra e Paz, os dois painéis que estão expostos lá no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, e que depois estarão percorrendo algumas capitais mundiais, como no Japão, na Noruega ou na Suécia, para que, por fim, voltem ao saguão de entrada dos delegados das Nações Unidas que se reúnem em Nova York, lá na Organização das Nações Unidas, onde ele está desde 1957 como um presente brasileiro para o embelezamento desta monumental obra arquitetônica que abriga a ONU lá nos Estados Unidos. Antes que ele chegue lá, vá vê-lo. Este é um monumental esforço de Portinari para nos fazer dar valor à paz, combatendo os impulsos belicosos, uma obra de arte a serviço do humanismo. Não deixe passar. Espero que você sinta o impacto que eu também senti quando entrei no local onde ele está abrigado, exposto, porque realmente é uma das grandes contribuições do espírito humano para o embelezamento da própria humanidade. Nós estamos nos aproximando deste período em que se comemora a Páscoa. Certamente já sabemos que isso significa todo um processo histórico, toda uma ligação com as nossas raízes cristãs. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas vê neste período a ocasião de não fazer nada pelo feriado prolongado e de engordar uns quilinhos, não é? Com o chocolate. Será que não há nisto alguma coisa equivocada? Por quê? Não podemos imaginar que o que Jesus veio fazer no mundo se resuma em alguns dias de festa ou feriado e um domingo onde o doce faça a diferença em nossa vida. Depois de um período bastante tumultuado com farras, que é marcado pelo carnaval, a tradição religiosa apresenta um período de 40 dias, a chamada quaresma dos nossos irmãos católicos, para fazer a pessoa meditar sobre o que significará a vinda de Jesus e a sua execução. Mas, independentemente dos hábitos religiosos das diversas escolas filosóficas da Terra, nós devemos nos lembrar que a figura do Divino Mestre é marcante em nosso caminho. E se dia 25 ou 24 de dezembro, de 24 para 25, nós comemoramos o nascimento de Jesus, a doutrina espírita nos faz meditar acerca da importância deste período, não como uma marca de um sofrimento, uma tragédia,
Mas, se em dezembro nós comemoramos o nascimento de Jesus, por que não comemorarmos em abril o nosso nascimento? Ou a aparição de Jesus dentro de nós. Porque de verdade, o entendimento de tudo aquilo que Ele deixou e que culminou com o sacrifício por amor, representa um convite para todos nós. Não é um discurso teórico, não é uma pregação religiosa. É levar-nos à meditação do que significa estar entre os homens, fazendo o bem, amando as pessoas, ajudando a todos, curando enfermos, aconselhando, orientando e dando uma direção diferente para os destinos e, por fim, ser colocado na condição de acusado, de perigoso, caluniado, abandonado, traído, julgado segundo estes conceitos tão torpes daquela justiça de interesses e depois sumariamente executado sem a defesa de ninguém, sem que qualquer nódoa, sem que qualquer acusação realmente criminosa pudesse ser constatada. E por que isto significaria não uma tragédia, não uma comemoração funerária, não algo que nos abalasse do ponto de vista do arrependimento e da culpa, mas ao contrário, significasse o nosso renascer, a nossa eclosão. Porque quando Jesus deixa que as coisas caminhem neste sentido, Ele sabe que a única forma do ser humano deixar aquele estágio primitivo, aquelas ligações com o atraso, com a materialidade, com o egoísmo, é fazendo com que alguma coisa muito trágica o desperte. Algo que venha a tocar-lhe a consciência, algo que signifique para cada um, em todas as épocas do futuro, um questionamento a respeito dos padrões éticos, dos conceitos da elevação, da justiça, da verdade, da nobreza, da renúncia, da inocência. Porque tudo isso Jesus viveu. Jesus não se defende, Jesus é traído por seus amigos, Jesus não tem o apoio de ninguém, Jesus informa a todos que Ele sabe que isso vai ser assim e que quando Ele é levado a enfrentar todo o rigor da ignorância, Ele demonstra com este gesto a sua convicção em relação a tudo aquilo que Ele ensinou. Olha que coisa interessante, os algozes, os homens que costumam querer manipular os idealistas, manipulá-los pelo medo, pela vergonha, pela intimidação e, quando não é possível, por estes caminhos, pela morte, fizeram também coisas parecidas com um outro que antes de Jesus havia vindo para preparar essa caminhada. Refiro-me a Sócrates, o filósofo grego, que, abrindo a mente de todos aqueles com quem ele convivia e apontando para a hipocrisia, para as contradições, as idiosincrasias daqueles que governavam a sociedade, tornou-se um inimigo deles. E um inimigo perigoso, porque não há maior perigo do que pessoas esclarecidas. Isto é grave para quem quer dominá-las. Então, a figura de Sócrates era uma ameaça, como a figura de Jesus também. Em uma outra dimensão, em um outro nível,
Mas também, assim, quando Sócrates é preso e é condenado, ele tem a opção. A condenação não é apenas a cicuta, a beber o veneno. Sócrates, ele recebe a sentença que lhe dá a chance de ir embora. Você está banido da sociedade. E se não for embora, terá que enfrentar o veneno. Olha só que sutis e que mesquinhos foram esses juízes. Certamente que, colocando um homem idealista diante das suas prédicas, da sua confiança na perpetuidade de seus ensinos, nos valores que ele defendia, estes homens desejavam que a sua atitude agora, diante do instinto de preservação da própria vida, fosse denegrir todos os valores que ele havia ensinado e defendido. Você pode ir embora e continuar vivo. Ou se você não quiser, você vai ter que tomar veneno. E então, essa é a armadilha dos astutos para, dando ao homem idealista a oportunidade de livrar a sua vida, de vencer o medo da morte e ir embora, atestar com isso que ele não teve coragem e que tudo aquilo que ele falou, na verdade, não tinha valor nenhum. Qualquer homem tíbio, qualquer criatura sem o estofo moral, certamente estaria tentado a aceitar a renúncia à cidadania e partir para uma outra experiência em uma outra região. Até inclusive, vejam só, nossos próprios entes queridos nos fustigariam a que aceitássemos, viriam com argumentos: nós estaremos com você, nós vamos embora junto com você, você estará conosco e nós continuaremos a conviver, você não nos ama, nós te amamos, não queremos ficar sem você. Escolha fugir, porque na análise prática, a maior parte não quer ver perecer o ente amado. Difícil o amor entender os valores que a renúncia, que a perseverança, que a convicção ditam para a alma daquele que os defende. É muito difícil. Mas Sócrates passou por isso. E conta a história que talvez pela ação de seus amigos, subornando guardas, ou, e isso não é difícil de ser, pela ação solerte dos próprios juízes, permitindo que em uma determinada noite, ao invés de trancarem a cela permanecesse aberta, sem vigilância, para que Sócrates, que escolhera ficar e tomar a bebida, fugisse, escondido. Até a isto eles chegaram, para tentar o espírito viril daquele pensador. E então amanhece e Sócrates, mesmo com as grades abertas da sua cela, está lá dentro, para desespero daqueles que o haviam condenado e que queriam denegrir os conceitos, muito mais do que tirar-lhe a vida. Porque entregar a vida por ideais, isto dá força a estes mesmos princípios. E é isto que nós vemos Jesus fazer. Jesus também é submetido de maneira até cruel, bem mais cruel do que Sócrates foi, a este mesmo processo. Tentando intimidá-lo, os homens o prendem, o torturam. Aqueles que estavam ali não desejando ter a culpa pela sentença final, empurram Jesus para a autoridade romana, exatamente para colocar Pilatos na difícil situação.
Ele então envia para Herodes, para que Herodes o julgue. O Herodes era o rei dos judeus. Para livrar-se do problema, Herodes o humilha, Herodes coloca a coroa de espinhos, veste aquele manto de púrpura e o envia de volta em uma condição ainda pior até Pilatos. Tentando aplacar a ira, alguém sugere que, sem culpa, aquele homem fosse chicoteado. E a ira parece que apenas se incendeia, porque a serviço e sob o pagamento das autoridades religiosas que viam em Jesus aquela ameaça de renovação da consciência, de luta contra os seus privilégios vergonhosos, os seus privilégios mesquinhos, eles espalham moedas entre o populacho para exatamente exigir mais, até levar Jesus ao suplício. Jesus não se defende. E tudo isso demonstra a artimanha mesquinha do ser humano, porque não há uma acusação, não há sequer um crime, não há nada grave contra aquele homem que só fez o bem. E então Jesus sabe que a torpeza humana representará para o homem que vai atingir a maturidade um dia a vergonha de seus atos, este estado de abatimento, esta demonstração candente da crueldade do algoz sobre o inocente. É um atestado do atraso daquele que mata sem motivo, daquele que fere com crueldade a sua vítima. Mas quando o homem então percebe isto, e quando, por força das leis espirituais que Jesus vem revelando em todas as passagens, todos se dão conta de que mata-se a carne, mas não se mata o espírito, que é a fonte e a grande estrutura da vida, e que dá vida, e que recebe do corpo a oportunidade de viver outras inúmeras vezes, como é o caso dos espíritos que, como nós estamos em evolução, estas leis espirituais que Jesus vive correspondem a um chacoalhão na consciência. Matamos o cara, matamos o homem, destruímos a sua vida para acabar com a ameaça. E o que nós encontramos? Encontramos tudo aquilo que ele falou sendo confirmado por aquele que, mesmo morto, é visto vivo em praça pública junto dos seus amigos, falando ao povo. Que mistério e que poder é este desconhecido? Esta prova da sobrevivência vem selar na consciência daqueles que o seguiam a convicção, porque muitos deles, depois que Jesus é levado à cruz, titubeiam, porque pensam: puxa, se isso realmente fosse alguma coisa divina, como é que Deus deixou que alguém acabasse com essa mensagem de amor tão nobre como Jesus sempre nos ensinou? Onde estava Deus que não se ocupou de defender esta verdade que era pregada com tanta convicção, com tanta coragem? Mas no terceiro dia, como conta a tradição, aquele que havia inclusive dito: eu voltarei no terceiro dia, ressurge e aparece para todos os que já nem acreditavam mais nisso. E é surpreendente para eles encontrar Jesus. Para boa parte deles é uma vergonha estar diante daquele ser, depois de tê-lo enganado, de ter negado a sua ligação com ele, de ter dito que só acreditaria vendo. Deve ser uma vergonha brutal, como também para todos nós. Uma vergonha como sociedade dita agora, culta, avançada, estarmos
carregando conosco este processo injusto. Então, ao invés de optarmos por um caminho da tristeza, de colocarmos sobre nós as cinzas, lapidarmos-nos, ferirmos-nos com estes conceitos que às vezes aprendemos dos nossos ancestrais, entendamos que agora não é a hora de comer ovo de Páscoa, não é a hora de fazer festa, não é a hora de correr para a praia ou para a montanha, mesmo que a gente aproveite o feriado. Agora, esse é o momento de nós nascermos. Por quê? Porque aprendemos na doutrina espírita que nós seremos responsáveis pelo bem que façamos, pelo mal que fazemos. Eles voltarão para nós. E por todo o mal que decorra de um bem que a gente não tenha feito. Olha só como não é brincadeira estar na Terra. Nossa vida, ela estará sempre sendo uma ferramenta para que nós nos tornemos melhores pelo bem que pratiquemos, que nós reparemos o mal que nós realizamos, devolvendo o que tomamos dos outros, corrigindo o erro, mas nós também seremos responsáveis por toda a omissão no bem que tenha produzido o mal, por causa de nós não termos feito o que podíamos. Seja então pelo mal que já fizemos, nas vidas que vivemos, seja pela omissão na prática do bem, Jesus nos convoca agora a devolver-lhe aquilo que nós havíamos tomado. Nós, na Páscoa, comemoramos o ressurgimento, a ressurreição, mas de um ser que nós assassinamos e que ressurgiu não com o corpo de carne, não com o corpo de ossos, porque Jesus era diferente na ressurreição do que ele era quando foi crucificado. A aparência era a mesma, mas as condições do seu corpo depois da morte são diferentes daquelas que ele possuía antes da crucificação. Depois da morte, ele entra em lugares fechados, sem abrir portas. Muitas pessoas não o reconhecem, só depois de conversarem e caminharem horas com ele, é que depois disso é que ele se dá a conhecer. Ele entra e sai sem que ninguém veja, ele escuta tudo o que falam os seus amigos. E se ele tivesse um corpo de carne, como o primeiro, naturalmente ele teria que morrer de novo. Mas conta a tradição que ele não morre de novo, ele sobe em uma pedra e seu corpo começa a flutuar em direção ao céu, quando ele se despede, algum tempo depois da ressurreição. Então o que acontece? Ele está aparente, mas não fisicamente como carne e osso. O corpo dele pereceu. Então agora vamos devolver a ele o quê? No ensinamento que a doutrina espírita nos dá, nós temos a condição de entender que aquilo que nós tomamos, nós temos que devolver. E é assim que, se nós somos membros desta humanidade cruel, que assim herdou os erros cometidos, não como um processo de mácula e que você seja culpado pelo erro do seu pai, não, mas porque nós estivemos em todas as épocas da humanidade participando desses conflitos, participando desses equívocos. Até hoje, caminhamos por estradas tortuosas, mesmo nos dizendo cristãos, porque ainda não devolvemos a Jesus o que nós tomamos dele. Ele entregou-se, ele viveu tudo isto, ele se deu para todos nós, e nós muitas vezes roubamos dele, enfiamos no bolso e aproveitamos essas riquezas para prejudicar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, e nada fazer para cumprir aquilo que Jesus ensinou e pagou com a vida. Então agora, a hora é de que aquilo que nós tomamos, nós devolvamos. E como é que devolvemos um corpo a Jesus? Se nós não somos capazes de fazê-lo renascer em nosso útero, através de paternidade e maternidade,
cada um de nós pode sim devolver a Jesus o que o homem tomou dele, deixando que ele seja você, deixando que suas mãos sejam Jesus, que sua fala seja a fala que o mestre teria para aconselhar um aflito, que seus olhos possam espelhar a esperança e dar esperança às pessoas, que a sua palavra fale do bem, ao invés de causticar a consciência alheia. Agora é a hora do Natal para todos nós, quando Jesus pode ter de volta um corpo, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, e assim melhorar o mundo com as suas atitudes, ajudando a construir o reino de Deus no coração das criaturas. Não simplifique esta coisa tão importante que é você pagar esta dívida com a sua consciência, com a nossa consciência, fazendo Jesus viver de novo na sua família, no seu trabalho, nas suas relações, nos seus exemplos. Resumindo tudo isso em uma viagem para a praia, uma viagem para a montanha e um ovo de Páscoa para você engordar. Não pode ser isso, porque nós já estamos fazendo isso há séculos ou milênios e não melhoramos. Só quando entendermos qual foi o objetivo de Jesus e transformarmos a Páscoa em nosso Natal, em um dia em que Jesus nasce para sempre dentro de nós e em nossos gestos, aí sim terá valido a pena. Aí não há problema comer o ovo de Páscoa, não há problema passear, porque isso é secundário. O principal, você se comprometeu e está fazendo. Dentro de mais alguns dias haverá a Páscoa. Você poderá conviver com os seus entes queridos. Você poderá fazer todas estas coisas tradicionais que se costumam fazer. Mas não esqueça, não simplifique estas coisas. Elas são preciosas. E é importante que à medida em que você faz da sua vida algo de nobre, Jesus está vivendo em você. E aí sim terá valido a pena termos tido na terra 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos para consertar 2 milênios de injustiças. Não só quando Jesus foi crucificado, mas por tudo aquilo que nós fizemos com o cristianismo, transformando-o em um balcão de negócios. Transformando o Natal em uma festa de comprar presentes, de encher a barriga e tomar todas. Convertendo a Páscoa em um momento de comer doce e passear. Não façamos as coisas deste modo. Que nossa vida tenha o sentido nobre que Jesus nos ensinou a ter. É esta a mensagem que nós gostaríamos de deixar a você para a Páscoa da próxima semana. Que você possa ter este coração como o doce que você vai dividir com todos aqueles, como Jesus faria. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Desejamos que a paz esteja em sua alma e que você seja um instrumento da paz, para que muitos outros a encontrem observando os seus exemplos. Obrigado, uma boa Páscoa e muita paz.